Capítulo 1212, Dificuldades no caminho. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. A Baía do Oceano Azul era uma região sob o controle da raça Jade de Ouro. A baía era o lar de quase 10 ilhas de vários tamanhos, sendo a Ilha Pena Celestial uma delas. Neste dia, a matriz de teletransporte pertencente a uma facção de 4 estrelas da Baía do Oceano Azul de repente começou a piscar com luz branca. Quando a luz se apagou, um homem de cabelos dourados apareceu. Esta antiga matriz de teletransporte tinha 2 guardiões de armadura verde com níveis de cultivo semideus. Eles não eram apenas guardiões. Eles também entendiam a arte das matrizes e eram responsáveis por ativá-las. Mostre sua identificação. Um dos guardas de armadura verde olhou para Zhao Feng e latiu. Eu sou um subordinado do Senhor da Ilha Pena Celestial. Zhao Feng disse. A Baía do Oceano Azul era o território da raça Jade de Ouro, e Zhao Feng matou Shi Feng, ofendeu o quase deus de Lin e também lutou e matou os deuses verdadeiros da raça Jade de Ouro. Além disso, quando os tesouros do Palácio Transparente apareceram, Zhao Feng ordenou que o grupo do Dragão Serpente roubasse os tesouros das mãos da raça Jade de Ouro. Pode-se dizer que a raça de Jade de Ouro agora odiava Zhao Feng até os ossos. A raça Jade de Ouro provavelmente nunca imaginaria que Zhao Feng estava agora em seu território. Svish. Zhao Feng tirou um token dourado. Zhao Feng obteve este token da dimensão interespacial pertencente aos 3 irmãos do Senhor da Ilha Pena Celestial. Este token representava a Ilha Pena Celestial e poderia ser usado em toda a Baía do Oceano Azul. Depois de mostrar sua identidade, Zhao Feng se preparou para partir. Pare. Você está atualmente no portão de ferro fantasma da Ilha Sepultura Verde. É necessária uma taxa de 20 cristais divinos de baixa qualidade para sair. O guarda de armadura verde parou Zhao Feng. Zhao Feng ficou um pouco surpreso. O preço de 20 cristais divinos de baixa qualidade não era nem muito barato nem muito caro para um semideus. Mas se fosse um cultivador de estágio avançado do Reino da Luz Mística sendo teletransportado, eles nunca seriam capazes de pagar 20 cristais divinos de baixa qualidade. Assim, Zhao Feng conjeturou que simplesmente não existia tal regra. Essas pessoas estavam usando sua força e o apoio de sua facção para intimidar os fracos. O antigo reino desolado dos deuses estava repleto desse tipo de intimidação e especulação. Me recuso. Zhao Feng pigarreou enquanto exalava um poder surpreendente de relâmpago. Os arredores de Zhao Feng se tornaram um domínio de relâmpagos de 5 cores inundados com o poder intimidante do relâmpago sagrado. Tump! Em um instante, os 2 guardas de armadura verde foram forçados a se ajoelhar no chão. Claro, Zhao Feng não exagerou. Ele só queria intimidar este par. Bom senhor, por favor, acalme sua raiva. Temos olhos, mas éramos cegos. O portão de ferro fantasma não tem essa regra. Os 2 guardas de armadura verde confessaram imediatamente. Naquele breve momento, eles puderam dizer que a força de Zhao Feng era pelo menos a de um quase-deus de primeiro grau. Um quase-deus de primeiro grau era um quase-deus com a força de um deus verdadeiro de primeiro grau. Mas ser um quase-deus também pode ser considerado um símbolo de honra, e um quase-deus de primeiro grau tinha um status muito mais alto do que o deus verdadeiro de primeiro grau. Além disso, quanto mais alto fosse o quase-deus, mais gloriosos e deslumbrantes eles eram. Por exemplo, quase-deus devorador do céu da terra sagrada devoradora dos céus era um quase-deus de 4º grau. Ele poderia entrar diretamente na terra sagrada devoradora do céu como um deus verdadeiro de 4º grau, e o nível mais baixo que ele seria capaz de alcançar no futuro seria um deus antigo de 9º grau. Por outro lado, alguns deuses verdadeiros de 4º grau nem mesmo seriam capazes de alcançar as classificações de deus antigo. Zhao Feng removeu sua pressão e saiu. A raça Jade de Ouro não sabe que estou na Baía do Oceano Azul, então a inspeção não foi muito rígida. Zhao Feng pensou consigo mesmo. Se a raça Jade de Ouro soubesse que Zhao Feng estava na área ao redor da Baía do Oceano Azul, ela definitivamente teria emitido um aviso de procuração.
Se fosse esse o caso, no momento em que Zhao Feng aparecesse neste lugar, ele já estaria cercado pela facção. No entanto, a raça Jade de Ouro não era a única que queria matar Zhao Feng. As facções da Zona de Golong, Zona Yangling e Zona Tianyong haviam entrado na dimensão secreta antiga selvagem, e Zhao Feng encontrou algumas facções da Zona de Golong. Contanto que eu possa sair da Zona de Golong, estarei seguro. Embora isso fosse verdade, a Zona de Golong era absolutamente enorme. Havia pelo menos 30 potências de 4 estrelas e meia que controlavam regiões como a Baía do Oceano Azul na Zona de Golong. A partir disso, pode-se facilmente imaginar o quão pequena era a Ilha Pena Celestial. Uma facção de 4 estrelas que o senhor da Ilha Pena Celestial possuía, tinha o controle de uma matriz de teletransporte em pequena escala. Uma facção de 4 estrelas e meia deve controlar uma matriz de teletransporte em grande escala que pode viajar um pouco mais longe. Zhao Feng reuniu todas essas informações antes de partir. Isso significava que, se Zhao Feng tivesse segurança em mente, ele poderia usar as matrizes de teletransporte em pequena escala de facções de 4 estrelas. Mas se ele queria deixar a Zona de Golong o mais rápido possível, ele precisava usar os matrizes de teletransporte em grande escala de facções de 4 estrelas e meia, ou mesmo facções de 5 estrelas. Ele economizaria 5 vezes mais tempo, talvez até mais. Por um lado, Zhao Feng havia ofendido muitas facções e precisava ser cauteloso. Por outro lado, Zhao Feng não tinha a identidade para usar essas matrizes em primeiro lugar. Como agora, embora Zhao Feng tivesse apenas se teletransportado da Ilha Pena Celestial para outra grande ilha, os guardas exigiram que ele mostrasse sua identidade. Caso contrário, não teria sido tão fácil para Zhao Feng partir. Vou pensar nisso assim que deixar Baía do Oceano Azul. O token da Ilha Pena Celestial só poderia ser usado na Baía do Oceano Azul, então Zhao Feng pensaria sobre este problema quando ele deixasse esta região. 10 dias depois, Zhao Feng estava em uma matriz de teletransporte dentro de uma torre antiga. Estou saindo da Baía do Oceano Azul, murmurou Zhao Feng. Depois de usar esta matriz de teletransporte, Zhao Feng estaria além do território das facções da Baía do Oceano Azul. Neste momento, uma matriz de teletransporte próximo a Zhao Feng brilhou com luz branca. Svish! 3 figuras emergiram dentro dela. 2 eram jovens vestidos de seda e um era um ancião de manto dourado. É você? Um dos jovens olhou para Zhao Feng em choque extremo. Um momento depois, o choque se transformou em raiva, e os olhos do jovem começaram a ferver com a intenção de matar. Essa pessoa era o quase-deus de Yilin. Claro, Zhao Feng também ficou atordoado por um momento. Ele nunca imaginou que encontraria o quase-deus de Yilin quando estava prestes a deixar a Baía do Oceano Azul. No entanto, quando o quase-deus de Yilin apareceu, Zhao Feng já havia sido teletransportado. Quase-deus de Yilin, o que há de errado? O outro jovem, que tinha um rosto bem delineado e pele saudável, perguntou. Aquela pessoa agora era alguém que continuava mirando na raça de Jade de Ouro na dimensão secreta dos ancestrais selvagens, até mesmo roubando nossos recursos. O quase-deus de Yilin explicou os crimes de Zhao Feng. No final, a colheita da raça Jade de Ouro da dimensão secreta dos ancestrais selvagens foi insatisfatória em comparação com as outras facções. O Deus verdadeiro Tianyu até mesmo reprovou pessoalmente sobre esse assunto. A raça Jade de Ouro só decidiu atacar Zhao Feng devido ao estímulo do quase-deus de Yilin, mas eles acabaram perdendo 2 deuses verdadeiros de 3º grau. Mais tarde, o pequeno grupo de Zhao Feng teve como alvo especial a raça de Jade de Ouro. Atrás dele. Não podemos deixá-lo ir. O quase-deus de Yilin disse imediatamente. Os 3 entraram na matriz de teletransporte que Zhao Feng acabou de usar para sair. Quem é essa pessoa? Por que ele estava no território da nossa raça Jade de Ouro? O jovem de aparência saudável perguntou confuso. Com base no que o quase-deus de Yilin disse, Zhao Feng era um inimigo de toda a raça Jade de Ouro. Não era estranho para esse tipo de pessoa aparecer no território da raça Jade de Ouro? Era preciso perceber que, em toda a Baía do Oceano Azul, apenas a raça Jade de Ouro era capaz de se conectar com a dimensão secreta dos ancestrais selvagens.
A expressão do quase-deus de Yilin congelou. Porque Zhao Feng apareceu no território da raça Jade de Ouro? Sua mente estava em completa desordem quando ele viu Zhao Feng, então ele não percebeu esse ponto. Saberemos assim que o capturarmos. Além disso, ele tem muitos tesouros em sua pessoa. E com a força do Deus verdadeiro Terra Marinha, podemos facilmente agarrá-lo. O quase-deus de Yilin se voltou para o ancião enquanto ele falava. O ancião não se importou muito, pois o oponente era apenas um mero quase-deus. Mas as palavras do quase-deus de Yilin foram muito claras. Somente se ele participasse, eles poderiam capturar aquele jovem. O Deus verdadeiro Terra Marinha ficou um tanto surpreso ao ouvir isso. Apresse-se e ative a matriz de teletransporte. O quase-deus de Yilin gritou para um guarda próximo. Sim. O guarda imediatamente inseriu alguns cristais divinos de baixa qualidade e começou a ativar a matriz. Os 3 diante dele eram membros da raça Jade de Ouro, governantes da Baía do Oceano Azul, então ele não se atreveu a dar qualquer sinal de preguiça. Svish. Os 3 membros da raça de Jade de Ouro foram teletransportados em busca de Zhao Feng. O trio apareceu em outra matriz de teletransporte antiga. Os 3 imediatamente voaram para o céu, mas não viram nenhum sinal de Zhao Feng. Ele corre bastante rápido. O quase-deus de Yilin bufou friamente. Para onde foi o homem de cabelo dourado que acabou de aparecer aqui? O quase-deus de Yilin perguntou ao guarda ao lado da matriz. O leste. No momento em que o guarda falou, o Deus verdadeiro Terra Marinha e os 2 jovens dispararam em direção ao horizonte em um relâmpago de luz dourada escura. Depois de voar alguma distância, o Deus verdadeiro Terra Marinha parou. Eu não sinto nenhuma onda de poder. A direção não parece estar certa. A testa do Deus verdadeiro Terra Marinha franziu ligeiramente. Se Zhao Feng estava fugindo, ele definitivamente estaria usando alguma técnica de voo poderosa. Essa técnica certamente deixaria vestígios de energia no ar. No entanto, o Deus verdadeiro Terra Marinha não percebeu nada incomum enquanto voavam. Mas aquele guarda definitivamente não os teria enganado. Não acredito que o deixamos escapar. O quase-deus de Yilin cerrou os punhos e gritou de frustração. Devemos continuar nosso caminho. Não saímos para brincar. O Deus verdadeiro de 5º grau disse ao quase-deus de Yilin e aos outros jovens. Os 2 jovens assentiram, suas expressões mudando ligeiramente. Eles tinham saído desta vez para uma missão. Vosh. O trio logo se despediu. Muito depois de terem partido, um borrão espacial pesado apareceu na área. Svish. Zhao Feng emergiu lentamente do vazio. Não acredito que encontrei o quase-deus de Yilin. Zhao Feng suspirou. Encontrar o quase-deus de Yilin, de todas as pessoas, quando ele estava prestes a deixar o território da raça de Jade de Ouro, sua sorte foi realmente terrível. Se ele não conhecesse um movimento instantâneo e tivesse o poder do manto do espaço-tempo, ele realmente poderia ter acabado sendo capturado pela raça Jade de Ouro. Svish. Zhao Feng colocou o manto do espaço-tempo em sua dimensão interespacial. A qualidade do manto do espaço-tempo era comparável ao cajado da maldição da morte. Ambos eram armas divinas de qualidade suprema, e se fossem alardeados no mundo exterior, ele poderia trazer mais um desastre em sua cabeça. Eu só posso mudar de direção. Zhao Feng decidiu alterar sua rota. Depois de voar por vários meses, Zhao Feng chegou a uma área ocupada por uma potência de 4 estrelas. Sem força suficiente, é realmente difícil avançar mesmo um único passo. Zhao Feng exclamou. O dragão serpente uma vez disse a ele que, se ele quisesse procurar por Zhao Yufei, ele precisaria de pelo menos 1000 anos. Agora, Zhao Feng acreditava completamente nessas palavras. Mesmo com seu nível atual de força, Zhao Feng achou extremamente difícil cruzar zonas, então nem foi preciso mencioná-lo quando ele era apenas um especialista do Reino da Luz Mística em estágio avançado. Usando a matriz de teletransporte desta facção de 4 estrelas, Zhao Feng continuou sua jornada. Um dia, Zhao Feng apareceu em uma antiga torre dourada. No momento em que apareceu, Zhao Feng sentiu ondas de intenção que sacudiram o céu.
Bum! Bang! Bang! Explosões aterrorizantes ecoaram no ouvido de Zhao Feng. À distância, ele podia ver que o horizonte estava inundado de gelo, raios, vento e fogo. Isso é ponto. Uma guerra de facções? Zhao Feng adivinhou. As guerras de facção no antigo reino desolado dos deuses eram diferentes daquelas da zona do continente. Mesmo que a batalha estivesse a milhões de quilômetros de distância, ele ainda podia sentir a terrível batalha ocorrendo. Vosh! 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 Um pequeno grupo de soldados equipados com armadura marrom avançou em direção à facção em que Zhao Feng acabara de aparecer. Mate todos aqui. O capitão deste grupo ordenou.